Olá, curiosos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, o quadro Me Contaram, Te Contei trouxe mais um conto assustador. E o conto de hoje se chama Quaresma Maligna. Então, bora pro vídeo? Meu nome é Emily e esse é o canal Você Viu, Se Não Viu, Vai Ver. O homem que conta essa história se chama Emanuel. Ele diz que saiu na noite de Páscoa e ficou de frente com o demônio. Quando eu era pequeno, achava que minha família era muito feliz e comum, como a dos meus amigos. Mas quando eu tinha 8 anos, os meus pais se separaram e minha mãe resolveu que era melhor eu morar com a minha avó, para não sofrer a separação. A minha avó era descendente cigana e desde pequena ela estudava a arte da adivinhação e rituais. Ela também fazia consultas paranormais e recebia pessoas que estavam possuídas. Essas coisas me assustavam um pouco, mas ela sempre foi uma ótima avó para mim. Embora ela fosse cigana, ela sempre respeitou muito a religião católica. Certa vez era Páscoa e eu tinha 10 anos. Nesse dia, eu e minha avó fizemos uma limpeza na casa inteira. E no final da tarde, ela estava muito cansada e resolveu se deitar. Mas antes disso, ela me pediu: por nada nessa vida você deve sair para a rua esta noite. Vá brincar, veja um desenho, arrume algo para fazer, mas não saia para a rua. Eu então disse que tudo bem e ela foi se deitar. Eu esperei ela entrar num sono profundo e então saí de fininho. Só que quando eu fui pular a janela, acabei quebrando uma imagem que ela havia colocado lá. E ela dizia que aquela imagem protegia a casa de coisas ruins. Eu, como era criança, saí correndo, desejando para que ela não tivesse ouvido a imagem quebrando. Quando eu cheguei num parquinho perto de casa, não encontrei meus amigos. Eles não estavam lá. E também estava muito tarde, já estava quase escurecendo. Eu me senti muito sozinho e havia um silêncio absoluto. Até que eu ouvi um cachorrinho chorando. E então eu tentei procurar ele, mas eu não achava porque estava muito escuro. Eu me aproximei de um terreno baldio e bem no canto eu consegui enxergar um cachorrinho bem pequenininho, preto. Eu então peguei ele no colo e fui caminhando de volta para casa. De repente, o cachorrinho começou a ficar muito pesado e eu não consegui mais carregá-lo. Eu então coloquei ele no chão e segui o caminho. Estava muito escuro e frio aquela noite. Eu queria chegar logo em casa. Conforme eu fui voltando para casa, senti algo me observando. Eu olhei para trás e não havia nada. Era uma noite muito escura e com um pouco de neblina. Aquilo me deu muito medo. E depois disso comecei a correr para chegar logo em casa. Mas a partir desse momento eu consegui ouvir garras no asfalto, batendo muito rápido e a cada vez mais perto de mim. Podia ouvir alguém rosnar, aquela criatura. Eu conseguia sentir ela ofegando em mim. Foi então que eu vi um poste de luz. Corri para ele porque, para mim, estar debaixo do poste de luz, aquela coisa não ia me pegar. Mas quando eu olhei para trás, eu pude ver o demônio. O cachorrinho preto que eu havia visto perto do parque agora tinha se transformado em um animal enorme. Ele era praticamente esquelético. Havia partes em seu corpo cheios de feridas e sem pelos. Os seus olhos eram vermelhos, seus dentes enormes, rangendo e olhando para mim. Havia garras enormes contra o asfalto. Eu achei que estando debaixo daquele poste poderia me proteger de alguma forma. Mas foi aí que eu lembrei que a minha avó me disse que até na luz podemos sentir medo. Então eu tomei coragem e saí correndo para casa. Quando eu cheguei na porta da casa da minha avó, comecei a bater em desespero e gritar para que ela pudesse abrir a porta para mim. A minha avó abriu a porta e na hora que ela fechou,
Aquela criatura batia, rosnava e arranhava a porta. Aquilo era a única coisa que nos separava. Os barulhos ecoavam dentro da casa. A minha avó então olhou para mim incrédula e disse: "Por que você saiu? Eu pedi tanto para que você ficasse em casa." A Páscoa possui muitas energias, boas e ruins. Era preciso você ficar dentro de casa. Ela me levou para o quarto, pegou uma tesoura e cortou toda a minha roupa. Pegou ela e colocou dentro de uma bolsa. E me deu um pijama todo branco para vestir. E começou a fazer um ritual para que aquela coisa pudesse se afastar da casa. Assim que o ritual acabou, aquela coisa sumiu. Então minha avó me disse para mim dormir e que continuaremos o ritual amanhã. Acordei bem cedo no dia seguinte e quando levantei, o pijama, que era branco, não estava mais branco. Aquele pijama estava preto e todo encharcado. E a casa cheirava podre. Certo dia, vi uma gosma saindo da parede. Era uma gosma amarela, cheia de larvas. Aquilo me assustava muito e não importava o que minha avó fazia. Todos os dias, aquele cheiro e aquela gosma impregnavam nas paredes. Conforme os dias foram passando, eu comecei a ver uma entidade bem no meu espelho. Ela nunca se aproximava de mim, mas eu podia ver os olhos de ódio dela. Me recordo de uma noite que eu estava muito cansado e acabei dormindo em um sono profundo. Mas, de madrugada, aquela coisa voltou a me atormentar. Ela balançava minha cama e arranhava. Eu podia escutar os grunhidos dela. Balançava tanto a cama que me lançou dela no chão. Quando eu olhei debaixo da cama, eu pude ver aquela criatura olhando para mim com aqueles olhos vermelhos e aqueles dentes enormes. Aquela criatura me puxou e me arranhou. Eu só consegui gritar. A minha avó entrou no quarto e jogou água benta naquela criatura. Foi então que ela desapareceu. No dia seguinte, eu pude ver as marcas e arranhões enormes nas minhas costas. Aquilo doía e ardia muito. Depois desse evento, a minha avó resolveu contar para o meu pai o que estava acontecendo. Ele foi até em casa e quando eu fui dizer para ele o que estava acontecendo, o que estava me atormentando, ele achou que aquilo fosse por conta da separação dele com a minha mãe e não acreditou muito em mim. Em seguida, ele me deu um copo de água e disse para mim beber, mas quando eu fui pegar o copo, ele se espatifou. E logo atrás de mim, ele pôde ver a criatura que me assombrava. A partir desse momento, ele começou a acreditar em mim. Ele, minha avó e minha mãe acharam melhor me levar a um padre para que ele pudesse me benzer. Conforme minha avó me levava ao padre e ele me benzia, o meu nariz sangrava e aquela entidade ficava mais perturbada. Eu podia ver os crucifixos da igreja virando de ponta cabeça. Aquilo me assustava muito e eu só pedia para aquilo acabar logo. A minha avó me deu um livro de astrologia e eu me interessei muito pelo esse assunto esotérico. Comecei a fazer alguns rituais para que eu pudesse também ajudar aquela criatura a sumir da minha vida. Mas conforme as sessões e as orações se intensificavam, aquela entidade também começou a me assombrar cada vez mais. Todas as noites aquela entidade me visitava, me arranhava, a casa cheirava cada vez mais a podre. Não importa o que eu fizesse, aquela criatura não me deixava em paz. Certo dia, eu acordei de manhã e fui saindo do meu quarto. Assim que eu abri a porta, eu pude ver aquela criatura olhando para mim. Seus olhos estavam vidrados, com ódio. As suas unhas arranhavam o chão. Eu fechei a porta e aquela criatura se jogava contra a porta e arranhava. Pude ouvir os seus grunhidos querendo entrar. Fui me afastando da porta para trás e aquela criatura, de repente, pulou do espelho em cima de mim.
Suas garras cravaram em cima do meu corpo e eu podia ouvi-la gritar e ranger. Eu só consegui fechar os olhos em desespero e pedir para aquela criatura saísse de cima de mim e fosse embora. Até que aquela criatura sumiu. O espelho estava intacto e quando eu olhei meu corpo não havia mais nenhum arranhão. E a casa da minha avó não estava mais cheirando a podridão. Padre e minha avó continuavam com as orações e os rituais. Até que nada mais aconteceu comigo. Aquela criatura não me assombrava mais. E conforme o tempo foi passando, eu pude entender e refletir o que tinha acontecido comigo. O mal tenta de todas as maneiras te ferir e te machucar, tirar a sua fé. Mas se você tiver fé e acreditar, pode contê-lo e afastá-lo. Bom, pessoal, este foi o conto do vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês gostaram, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos, comentar aqui embaixo também que outro conto vocês gostariam que eu trouxesse aqui pra vocês. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e me segue nas redes sociais. Até o próximo vídeo.